Tudo bem? Recording in progress. Sim? Confirma para mim? Bom, eu vou começar dizendo, gente, e hoje eu vou ser bem direto. Vou falar sobre uma passagem que muitas aqui conhecem. Mas essa passagem, ela tem me perseguido acho que há uns 60 dias. Gente, aonde eu via em igreja ou eu ia escutar uma ministração, eu fui as meninas que estão aqui do café. Eu falei, gente, essa pregação, essa passagem, ela tá me perseguindo. E para quem muitos aqui já devem ter conhecem, né? Já tem ouvido dizer que é a mulher do fluxo de sangue. É ali em Marcos 5, 25, 34. Bom, para quem não conhece, quem está aqui não conhece, eu vou ler rapidinho, bem rapidinho, e aí eu vou falar sobre isso, o que Deus queria me dizer sobre essa passagem. Porque não era possível, onde eu via, eu escutava. Alguém falava alguma coisa, se referia a essa passagem. E aí ontem eu estava lavando louça e escutando uma ministração, e aí Deus revelou para mim. E eu quis trazer isso aqui para vocês, porque o que Deus fez na minha vida, através, eu quero que vocês também vivenciem, tenham essa experiência. Porque é o que eu disse, como tema, né? O nosso tema é cansei de sangrar em silêncio. Então, existem dores que ninguém vê, que só você sabe. Mas, de alguma forma, essas dores, elas controlam a gente, controlam os nossos pensamentos, controlam o nosso dia, a maneira que a gente cuida da casa, a maneira que a gente lida com os nossos filhos, com o nosso marido. Então, tem coisa que é entre só você e Deus. Só que chega um momento na vida da gente que a gente cansa. A gente cansa de, de carregar essa dor. Então, hoje eu não vou ensinar uma história para vocês, eu não vou falar, não vou pregar sobre a passagem. Eu quero dizer o que essa passagem significou na minha vida, para que talvez também Deus possa agir na sua vida sobre isso. E eu vou mostrar para vocês aonde talvez vocês possam estar sangrando por dentro. Então, eu vou ler a passagem aqui bem rapidinho para vocês, só para vocês se situarem de qual é a passagem. Então, ali em Marcos 5, quem tiver com a Bíblia e quiser abrir, em 5, 25 ao 34, a gente vai ler. Então, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito poder será a mão de vários médicos, tendo despedindo tudo o que possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia-se que se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E ao longo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta-te e diz: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciência, concia, concia do que nela se opera, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre de todo o mal. Amém? Então, essa é a passagem. E aí, aonde eu via, parece que todo mundo falava sobre essa passagem para mim. Falei, gente, alguma coisa isso quer me falar. E tomando banho, eu ainda tive consciência de mais uma coisa. Quando eu estava tomando banho hoje e pedindo direção, eu queria muito trazer aquilo que viesse do alto para vocês. Aquilo que foi para mim. E o ano passado era 13 anos, então esse ano provavelmente já está fazendo 14 anos.
Na última conversa, na última, assim, algo assim conflituoso que eu tive foi com a minha mãe, e aí eu falando para ela, e falando que eu estava cansada, e falando que eu não aguentava mais as coisas que estavam acontecendo, e não era nada. Mas eu falei assim, ela falou sempre, ah, você precisa procurar ajuda. E eu disse assim para ela, mas faz 13 anos que eu busco ajuda. Então, por isso que eu falei, faz 14 anos que eu busco ajuda sobre isso. Porque desde quando eu me formei, eu não parei de buscar ajuda e de entender quais eram as minhas dores, quais eram as minhas feridas, porque eu não aguentava carregar sozinha mais. E eu disse assim para ela, no bravo, mas já fazem 13 anos que eu busco ajuda. Então já fazia 13 anos que eu sangrava em silêncio, né? Já fazem. E talvez a gente sangre há muito mais. Tem mulheres aqui que podem estar sangrando há 20 anos, há 30 anos. A gente não sabe porque a gente sangra em silêncio. Sabe quando a gente sangra em silêncio? Eu vou dizer para vocês quando é que a gente sangra em silêncio. É quando a gente tenta o tempo todo provar o nosso valor. É quando a gente se comporta constantemente querendo controlar, querendo se comparar. É onde a gente tenta o tempo todo querer ser mais, fazer mais. A gente quer sempre fazer mais. E sabe por que que a gente quer fazer mais? Porque a gente quer se sentir amado. A gente sangra também, gente, dentro dos relacionamentos, quando a gente aceita menos do que merece. Eu aceito menos do que mereço. Tolera ausências emocionais. Tem alguém ao nosso lado, que está ao nosso lado, mas não está presente. Quando a gente aceita menos por medo de ser abandonado. A gente sangra na mente em momentos que a gente vive constante ansiedade. Quando a gente tem pensamentos repetitivos, aquela bagunça de pensamentos na cabeça da gente, a gente está sangrando em silêncio. Quando a gente deita e não consegue descansar, a gente está sangrando na mente. Sabe aquela ruminação mental que o tempo todo a gente fica pensando, 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 pensando. Gente, essa ruminação mental era o que me atormentava. Era uma das coisas que me atormentava. E ela tá ligada muito, quem tem essa ruminação, tá muito ligada à ansiedade e à depressão. E eu não vou dizer que quem tem depressão, quem tem ansiedade é a falta de Deus, não, não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Mas eu tô querendo dizer que tem coisas que é só entre você, com você mesmo. E às vezes a gente sangra até lá na parte espiritual mesmo, na espiritualidade. Na parte que eu oro, mas eu não sinto. Eu acredito, mas eu não consigo me conectar. Eu acredito que Deus vai fazer. Eu acredito que Deus vai transformar. Eu acredito, mas eu não sei se eu consigo me conectar de verdade. Eu vou num culto, eu escuto uma ministração, eu tô ali, mas eu não tô presente. Eu tô pensando em outras coisas, eu tô pensando em o que eu tenho que fazer, que amanhã eu tenho que resolver, que depois eu tenho que limpar a casa, eu tenho que isso. E aí a gente vai sangrando em todos os campos, a gente vai sangrando até no corpo. É quando a gente está cansada, exausta, quando a gente tem dores constantes, é uma dor no corpo que não se explica. É um cansaço, uma falta de energia. Mas parece que eu fazia isso aqui antes e agora eu não consigo mais fazer, parece que eu estou sempre cansada. Eu lembro exatamente de setembro, a gente está 1º de abril. Então, 1º de setembro, outubro, novembro foi o auge, assim, para mim.
desse sangramento meu. Eu recebi uma visita, uma presença aqui em casa, e eu falei assim, chorando para ele, eu disse assim para ele: eu tô cansada, eu não aguento mais. Mas do que você tá cansado? Eu falava para ele: eu não sei, é uma canseira, é um desânimo. Foi uma recorrência ali da minha depressão. Para quem não sabe, eu tive vários episódios, né, de depressão. Mas ali eu vejo nitidamente que eu estava tão cansada, que eu disse assim para ele: eu não aguento mais essa canseira. Chorando, chorando em prantos. Ele falou assim para mim: eu entendo o que é essa canseira. E antes de eu falar o que eu fiz para que isso melhorasse, gente, tem lugar onde a gente sangra ali no silêncio. E aí a gente diz assim: ninguém sabe o que eu sinto. Porque eu falava pro Bruno, eu falava para as pessoas próximas: eu tô cansada. Porque eu sangrei tanto em silêncio que eu não aguentava mais carregar. Eu não aguentava mais carregar. Extrapolou e tava extrapolando até o corpo já. Já tinha ido do físico, do espiritual, pro corpo, já tinha tomado. E eu não aguentava mais carregar sozinha. Eu tava transbordando esse silêncio. Em quantos momentos a gente sente, mas a gente não fala? A gente tá sofrendo, mas a gente tá escondendo. Quantas vezes? A gente precisa de uma ajuda e a gente não pede uma ajuda. Às vezes, nós sangramos não pelo que aconteceu, mas muitas das vezes a gente sangra porque a gente permite coisas dentro da gente. Às vezes somos tão permissivos com algumas coisas. E aí a gente vai sangrando aos pouquinhos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Aonde hoje, desses lugares que eu disse que a gente sangra em silêncio, você está sangrando? Aonde você tá sangrando e está dizendo que tá tudo bem? Tá fingindo que tá tudo bem? Gente, eu imagino que essa mulher do fluxo de sangue, ela vivia uma prisão. Todo mundo aqui, né? Já teve essa visão, já ouviu uma pregação, alguma coisa falando sobre isso. Uma prisão. Eu imagino que ela vivia uma prisão dentro do próprio corpo e dentro da mente dela. Imagina os pensamentos dela, os pensamentos de rejeição, porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, ninguém quer que eu esteja perto. Era aquela prisão no corpo. Então, imagina a prisão que ela vivia e quantas vezes a gente também está nessa prisão. Dos sintomas ali, onde a gente sangra, no relacionamento, na mente, no espiritual. Algum, alguns sintomas você se identificaram? Apenas um. Onde eu não consigo descansar, onde eu tô cansada, eu tô com o corpo cansado. Algum? Só responde ali no chat para mim. Sim, um, dois, vários, nenhum. Porque aí a gente começa a identificar aonde a gente está sangrando, aonde é a nossa dor. O meu exemplo, né, que eu dei para vocês da depressão, gente, era um desânimo. E quando eu lembro que eu tentei aqui na última consulta que eu passei pelo meu médico, eu falei assim para ele: vocês estão me vendo aqui, né?
eu tomei banho, eu me preparei, né? Eu me maquiei pra estar aqui com vocês. Mas eu disse assim pra ele na minha última consulta: eu tô tão cansada, eu tô tão desanimada que eu não quero nem lavar meu cabelo. Eu tava tão esgotada, tão. Que eu falei pra ele: eu não tenho ânimo de lavar o cabelo. Eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém. E eu tentava, gente, eu tentava ficar bem. A gente foi viajar, eu lembro que a gente foi viajar. E eu falava assim pro Bruno: não tem motivos pra estar triste. Não tem motivos pra estar desanimada. Mas eu não vejo alegria, eu não tinha alegria. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Gente, e eu já tinha tentado de tudo, de tudo. Porque eu passei pelos melhores médicos. Eu tentei a parte emocional, eu fiz osteopatia, eu fazia, né? Então, isso desde esses 14 anos, né? Osteopatia, psiquiatra. Eu lembro que quando começou os sintomas, começou com a minha pressão alta. Eu comecei a ter pressão alta. Do nada, um dia eu comecei a ter pressão alta. Gente, eu fui no melhor cardiologista que tem na cidade vizinha aqui, na época. Não tem nada. Aí, um dia subiu tanto, parecia que tinha um. Eu lembro que eu falava assim pro Bruno, parece que a minha mente, a minha cabeça, parece que tem uma mobilete. Sabe? Quando passa aquelas motinhas barulhentas. Hoje está mais atualizada, mas há 14 anos atrás, eu falava pra ele que era uma mobilete dentro da minha casa. Tá, 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 fazia, sabe? Um barulho assim, ensurdecedor. Eu falava pra ele, não aguento. E aí eu precisei de uma consulta de rápida, de emergência, porque a minha pressão subiu tanto. Falei, nossa, eu vou ter um aneurisma aqui. Eu tava pronto para ter um aneurisma. E um outro médico me atendeu. O meu médico estava viajando e um outro médico me atendeu. E ele falou assim, ele olhou os exames, olhou, viu, falou assim, olha, eu vou te passar um remédio que eu acho que vai te ajudar. Tá bom? É um remédio novo, eu acho que vai ser melhor para você. Eu não sei por que eu tô falando isso, não estava no script, Deus me trouxe agora, me lembro. Vim para casa com aquele remédio. Quando eu peguei o remédio para ver e ler a bula, eu vi que era um antidepressivo, era um ansiolítico. E eu falei, não, eu não sei esse remédio aqui. Eu não tô doente. Não. E eu comecei a falar, a renegar, e eu não queria aquele remédio. Não, eu vou ficar dependente desse remédio. Eu não vou tomar esse remédio aqui. Mas, por mais que eu não quisesse, eu sou muito obediente. Sou muito obediente. Não, mas se ele passou, eu vou tomar. Porque depois eu não vou falar pra ele que eu não tomei. Era só por isso. E eu não queria. E comecei a tomar. Gente, foi transformadora a minha vida com aquele remédio. Baixou. Eu tinha um nervoso. Sabe um nervoso à flor da pele, assim? Eu vivia irritada, nervosa. E eu vomitava em quem estava perto. E eu sangrava mesmo em cima de quem estava perto. E aquele remédio foi me acalmando. Eu vi que ele foi me acalmando. Eu conseguia dormir mais tranquila. Eu conseguia levantar. Parece que eu levantava, gente. Eu já tinha uma raiva dentro de mim. Um nervoso, assim, que não tinha explicação. Eu amava o que eu fazia, sabe, assim, não tinha motivos para aquilo, não tinha motivo suficiente para aquilo, para aquele nervoso. E era nervoso, era nervoso. E o remédio ele foi acalmando. E eu fui percebendo que era bom. O que eu não queria era bom. E a minha pressão foi regulando. Falei, gente, esse remédio aqui me salvou. Eu não quero mais ficar sem esse remédio. Eu não queria. O que eu não queria era não ficar mais sem o remédio. E ele foi tratando. Só que o remédio, gente, ele vai tratando os sintomas. Ele não foi tratando a causa. E eu falei, gente, eu precisava buscar a causa disso, do que, né? De onde que vem? Aí vem, para quem conhece um pouco da minha história, vem as infecções urinárias de repetição, que eu não. Eu falei, gente, eu não aguento mais também isso aqui. Eu tinha que tomar antibiótico uma vez por mês. Foi quando eu conheci a osteopatia, a medicina germânica. E depois que eu conheci, foi poucos episódios que eu tive.
E principalmente depois que eu casei, eu posso falar isso num próximo encontro. Mas eu fui buscando a me conhecer, completo o que eu falei no encontro passado. Eu fui buscando me conhecer e entender quais eram as minhas dores, quais eram as minhas questões, por que que eu agia daquela forma. Porque, gente, para chegar a nível corporal, já extravasou no emocional, já extravasou no espiritual. Não é só o corpo. O corpo, ele não é, digamos assim, o fim ou o começo. Ele é o fim já ali pra gente. E eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. E foi vindo a minha luta. E eu fui fazendo terapia, e eu fui buscando, e eu fui. E aquilo que foi, era bom pra mim, eu queria que outras pessoas conhecessem. Então eu trouxe hoje isso aqui porque foi bom pra mim e eu queria que vocês também conhecessem isso. Que talvez a gente está presa numa prisão por não ter um entendimento, uma virada de chave. Aham, então foi isso. E eu sofri por muito tempo. E não faz muito tempo que eu tô bem. Hoje, graças a Deus, lá em novembro, eu já tomava um antidepressivo. O meu médico colocou mais um, melhorou, mas não resolveu. Eu senti assim que era bom, que eu tava bem, mas eu não tava ali no meu 100%. Eu tava feliz, mas não tava completa. E outras coisas foram acontecendo nesse período. Tá? Mas antes de eu dizer qual foi a minha virada de chave, eu vou fazer uma coisa que eu faço durante as sessões. Eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Bem rapidinho, fecha os olhos. Respira por 2 respirações. Se conecta com a sua respiração agora. E a gente vai olhar para dentro. 2 minutinhos a gente vai parar agora e vai olhar para dentro. E você vai fazer como se fosse um scanner dentro de você. Você vai perguntar: onde eu encontro essa mulher sangrando dentro de mim? Onde ela, onde ela está? O que ela sente? Ou então, o que ela nunca disse? Olha para dentro e vê aonde que essa mulher se encontra dentro de mim. Aonde? E a hora que você identificar, você vai imaginar Jesus passando por você. E você não vai mais se esconder dele. Hoje, você não toca a túnica escondida. Hoje, você vai permitir que ele veja você. Você vai permitir que o Pai te cure. E ele vai curar. E ele vai te chamar de filha amada. A mulher, podem voltar pro aqui, devagarzinho, pro aqui, pro lá. A mulher, ela foi curada quando ela tocou. Mas ela foi transformada quando Jesus a chamou de filha. E eu só me curei quando eu aceitei ser chamada de filha. Quando eu busquei conhecer quem realmente é. Ah, mas Fer, eu vou no culto, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu escuto louvor.
Aham. Eu também fazia tudo isso há 14 anos. Até porque foi quando eu me converti também. Me batizei, me converti. Mas quando eu não aguentava mais, eu lembro exatamente, foi no dia do meu aniversário, dia 4 de novembro, chorando. E se eu tô aqui falando isso pra vocês, é com muito temor e com direção de Deus. Porque a pessoa disse assim pra mim: enquanto você não usar aquilo que Deus te deu com um propósito maior, você vai ficar cansado. Você vai ficar nessa prisão. Enquanto você não saber guerrear. Foi por isso que eu fui estudar, gente, a parte espiritual. Porque eu já tinha estudado a, o corpo, é o que eu disse no encontro passado. Eu já tinha estudado tudo que é emocional. E mesmo assim eu me via presa. Eu me via ali naquele dia chorando, um dia que era para ser alegre, chorando. Eu tava numa batalha muito grande. E eu só consegui sair quando eu busquei a minha identidade, quando eu curei, quando eu resolvi a minha raiz, a minha identidade. E fui buscar, e fui entender, e fui aprender. E para cada um, Deus coloca um propósito. Falei, então tá, Deus, eu quero saber qual é o meu propósito maior. Eu vou falar de cura? Eu vou falar de cura. Eu já falo de cura, eu já coloco isso dentro dos meus atendimentos. Mas o que mais? E aí, gente, começou. E aí eu fui buscar. E aí eu fui ter intimidade. E aí eu permiti que Deus entrasse mais profundo na minha vida. E aí eu fui buscando. E eu só voltei com os cafés quando eu me senti preparada. Porque para entregar isso que eu estou entregando para vocês, eu precisava estar mais preparada. Porque se eu viesse aqui sangrando, eu ia sangrar em cima de vocês. Não, eu vim aqui curar. Hoje, eu não tomo nenhum remédio. Porque eu busquei psiquiatra e, gente, eu não busquei só a parte emocional. Eu busquei médica. Porque eu acho que é vitamina, é falta de vitamina. Eu tenho certeza que é alguma vitamina. Gente, perto desse dia, minha vitamina B12 tava mais de 1.000. Mais de 1.000. Então não era vitamina. Ah, é hormonal. É certeza que é hormonal. Vou fazer reposição de hormônio, vou fazer isso. Gente, eu fiz tudo. Tudo, tudo que eu podia. Ah, é falta de atividade física. Ah, então vamos fazer atividade física. Não, é atividade física. Não, é alimentação. Vamos buscar melhor nutricionista. E eu busquei tudo isso. Só que eu me vi ainda chorando presa. Eu fui buscando outros meios, outros meios, outros meios. E não é que porque eu não buscava Deus, não. Mas profundidade. Existem pessoas curadas, mas ainda vivendo com feridas. Essa era eu. Essa era eu. Eu já tinha passado pelo processo de conhecer Deus, de renunciar, de estar obediente à vontade dele, de já tinha me convertido, já tinha me batizado, já tinha feito. Então eu já tinha me curado de algumas coisas, mas eu ainda vivia com as minhas feridas. Talvez você tenha tido experiência com Deus, não estou dizendo aqui, gente. Mas ainda, aqui foi a virada de chave para mim. Você ainda não se reconhece como filho. Simplesmente filha amada de Deus. Se estiver em algum lugar para anotar, anotem aí. Eu sou filha amada de Deus. Para que vocês não se esqueçam. Enquanto eu não me reconhecia
enquanto eu não me via como filha, eu continuava tentando merecer o que já era meu. Já era meu, né? Já é nosso. Mas eu ainda buscava merecer. Os sintomas da mulher foi curado, assim que tocou. Mas a cura das feridas dela ali, das prisões, foi quando ele disse para ela. Quando ele chamou ela de filha, assumem essa identidade de filha. Porque a cura para mim foi assumir a minha identidade de filha. Aonde eu disse sim, ok, Deus, eu não vou mais me esconder. Eu não preciso mais sangrar em silêncio. Eu não preciso mais me esconder. E aí, eu fui me curando. Eu não preciso mais dar conta de tudo sozinha. E aí eu ia dizendo assim para mim, nos meus momentos ali. Eu sou filha, eu sou vista, eu sou amada. Vocês estão conseguindo entender? Eu consegui passar a mensagem para vocês? Porque todo mundo conhece essa passagem da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo sabe que ela tocou nas vestes e foi curada. Ah, mas se eu pedir para Deus, Deus vai me curar. Isso aqui a gente não está discutindo. Mas ela realmente foi liberta das prisões, do que sangrava em silêncio, quando ela se reconheceu como filha amada de Deus. Porque imagina, tendo todo o conhecimento emocional e falar, gente, isso aqui não é normal. Isso que eu sinto não é normal. Se eu pudesse falar algo para vocês, tentem buscar esse encontro verdadeiro como filha. Para finalizar, né? Então, hoje, graças a Deus, quando eu vejo que é canseiro, que o desânimo, que algo quer me atormentar, que eu começo a ficar embaixo, gente, porque não vou dizer que nunca mais vai voltar, mas quando eu percebo, quando eu vejo o gatilho, eu falo, opa, aqui não, eu sou filha amada de Deus. Aqui não. E aí eu lembro da minha identidade. Eu lembro da minha paternidade. Antes eu buscava pessoas, ai, você pode orar por mim? Ai, você isso aqui. Não, agora, por isso que eu fui estudar, eu fui entender e eu fui conhecer. Falei, não, eu quero saber como que isso acontece na minha mente, no espírito, como que é que o espiritual age sobre mim? Porque se no corpo não é, se no emocional não é, gente, me desculpa, é espiritual. Eu já tinha buscado ajuda em tudo quanto é lugar, nos melhores médicos, eu já tinha feito as melhores terapias, colocado os melhores hormônios. Então, o convite que eu faço hoje para você é para você se libertar dessa prisão, essa prisão que é a sua mente, dessa ruminação mental, dessa canseira inexplicável, dessa exaustão. Eu tenho certeza que algo que eu disse aqui em vocês hoje foi tocado, ó, foi tocado em vocês. E o que foi tocado não volta mais para o lugar de antes. Mas eu conheço, eu leio a palavra,
Eu acho que eu disse isso no encontro passado. Eu não conseguia, gente, o meu grau de feridas, né, de sangramento, eu não conseguia orar e dizer, Pai querido, Pai amado, para Deus, por mais que eu soubesse, por mais, mas eu tinha outras feridas que não me deixavam chamar ele de Pai. Vocês entendem da onde eu saí? Da prisão, que era a minha mente? E aí, eu tava num culto, um culto de cura e libertação. E falou assim: Ah, porque Deus está curando quem tem depressão. Eu falei, bom, não sei se é para mim que Deus está falando. Mas se ele está curando alguém aqui com depressão, ele também pode me curar. E eu falando comigo mesmo. Já eu conto mais sobre as minhas experiências com Deus. Mas eu falei, mas se ele está curando alguém, ele pode curar também. E aí eu comecei um dia sim, um dia não tomar meu remédio. E acreditando na minha cura. 2 dias não, um dia sim, fui desmamando o remédio. Já não lembro mais quando foi o último dia que eu tomei. E graças a Deus, gente, eu tô bem. Tô super bem. Mas é uma construção até que chega. Não tô dizendo pra vocês pararem com o remédio. Foi toda uma construção para que eu pudesse chegar aqui. Então, pra gente finalizar, hoje, Jesus te lembrou de quem você é. E quem que você é? Filha amada de Deus. Eu sou filha amada de Deus. Escreve ali pra mim no chat. De tudo que eu falei, o que mais tocou vocês hoje? Enquanto vocês escrevem, eu vou ficar um pouquinho mais com quem tá aqui no Zoom. E aqui eu vou finalizar. Quem quiser, entra lá no link, entra no grupo para receber o acesso do Zoom. Um beijo. Vou ficar aqui um pouquinho mais com vocês para a gente falar sobre isso. O que mais tocou em vocês? Ou algo que eu disse que vocês se visualizaram para a gente conversar. Ô, Fer, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Às vezes eu sinto essa canseira que você falou. É uma coisa esgotante, né? Você acaba de acordar, você tá cansada. Você fica o dia inteiro sem fazer nada, você tá cansada. Você vai dizer assim, eu aprendi uma frase lendo um livro. E é bem legal, gente. Quem quiser ler esse livro, é Quebrando Correntes. Não, e aí eu fui estudar, e aí eu fui ler, e aí eu fui aprender. E quando eu vejo essa canseira, eu vou passar essa chave para você. Você vai dizer assim: Eu sou filha amada de Deus, e o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Vai dizer isso. E você vai declarando isso. Você vai declarando. Você vai vendo que você está desanimado. E você vai declarando. Você vai ver. Você vai ver que é instantâneo. Parece que é instantâneo, gente. É instantâneo. Ou vou E esses abrir dias, agora aqui para vocês, só finalizar. Ou vou um pouquinho mais, né? Ou vocês acham que o diabo quer que eu sente aqui e falo para vocês de Cristo, sobre cura, sobre esse olhar sobre a mulher do fluxo de sangue? Não, não quer. Ele quer ver eu cansada, desanimada, chorando em cima de uma cama. É isso que ele quer. Então, todas nós temos uma batalha. Porque né, a palavra diz que ele vem para matar, para roubar, para destruir. Então, declara isso sobre a tua vida. Eu sou filha amada de Deus e o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Nossa, isso para mim. Você acha que é uma frase, mas é uma declaração. E você está impondo. E você está afirmando a sua identidade. E o inimigo não tem poder. Eu faço o José declarar, sabe? Filho, então a gente está orando. Filho, vamos, repete comigo.
Eu sou filho amado. E ele fala, é tão bonitinho. E, gente, declare sobre a vida do filho de vocês sobre isso também. Gente, porque é uma prisão. Mais alguma coisa, Fran? Você queria falar alguma coisa a mais? E aí, eu vendo muitos vídeos, eu assisto muitos vídeos. Teve uma mulher que falou sobre a mente. Declarar para Deus cuidar da nossa mente, dos nossos pensamentos. E depois que eu passei a fazer isso, mudou. Não vou falar assim, mudou totalmente, porque você sabe que eu estou começando a buscar, né? Eu me batizei agora, estou cada Uhum. dia um passinho à frente, vamos dizer assim, Uhum. mas Uhum. eu já senti que eu estou melhorando. Uhum. Ou você acha que o diabo queria que você se batizasse, convertesse? Não, queria ser por aí. É o que a nossa amiga Edileia colocou, João 10:10. O diabo vem para matar, roubar, destruir, mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. E aí teve um dia ainda que eu orei e falei assim: Deus, a tua palavra diz que é para que tenhamos vida em abundância. Então eu quero viver essa vida em abundância. E comecei a ser ousada, ousada nas minhas orações. Então, declare isso, sabe, sobre a tua vida. Porque, gente, esse negócio espiritual eu ainda estou estudando, sabe? Assim, indo mais a fundo e tendo mais experiência. Mas foi o que me libertou de tudo que eu vinha sentindo, de todos os sintomas. Foi olhar mais a fundo e foi declarar, fazer essas declarações e deixar na mão de Deus mesmo. Falar, Deus, ó, então se o senhor está curando alguém com depressão, cura a minha também. E entregar, e confiar, e acreditar. Então é isso, Fran, você está no caminho. Mas alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu olhar o que vocês escreveram. Sangrar em silêncio feridas que nem a própria pessoa pode detectar. Quantas feridas que a gente sangra e nem imagina que é uma ferida que está sangrando. Tentar agradar o outro para se sentir amada. Eu tava me arrumando e eu tava com um fonezinho me arrumando e eu tava ouvindo uma pregação, uma mostração do Vinícius Iracete. Ele fala muito sobre isso. Quem quiser assistir ele, ele falou assim: enquanto você quiser agradar todo mundo, agradar as pessoas, não tem como você agradar a Deus. E aí me veio agora, né? Às vezes a gente faz coisas para agradar o outro, se desagrada e desagrada a Deus agora. Isso para mim tomou um peso. E às vezes a gente faz isso, tá sangrando em silêncio. Eu sou filha amada porque diante de alguns problemas não me sinto capaz de resolver por causa dos meus gigantes e sinto essa canseira, esse desânimo. Bem-vinda, minha amiga. Nós te entendemos. Eu, pelo menos, te entendo 100%. O que é essa canseira? É uma canseira, gente, para quem não sabe, é um esgotamento, assim, que você fala. Eu não sei o que que é isso. Quantas vezes eu brinco que eu tenho uma mãe espiritual, né? Eu ligava para ela, mas, ó, gente, eu venho lutando com essa canseira, não é de hoje, faz uns 2 anos que eu, tipo, deitada no sofá, de não conseguir levantar no sofá e ligar para ela. Ela falou assim: levanta, você não é essa daí? Mas eu entendo o que é essa. E aí você quer estar feliz, você quer estar bem e não consegue, né? É porque muitas vezes a gente vê os problemas e você transforma eles em tão grande, às vezes eles são grandes mesmo. Mas hoje eu escutei uma palavra dizendo que Deus, quando os escribas iam invadir, né, que Israel, Jerusalém, então o povo já se tremia de medo porque eles eram invencíveis, eles eram grandes demais, né, para serem combatidos. E Deus lembrava eles que quem era imbatível era Deus. Não tinha. E quando Deus entrava na guerra, ninguém vencia, né? Quando ele queria salvar o povo de Deus. Então, diante de problemas que nós enfrentamos, nós temos que fazer isso que você falou, é declarar que somos filha amada e que nós temos um Deus por nós. Que muitas vezes a gente esquece disso, né? E a gente transforma, fala assim, esse problema não tem mais jeito, eu não vou conseguir vencer. Uhum. Mas tem jeito sim.
por pior que seja, eu estou vivendo um problema que eu estou achando que é maior do que Deus. Mas quando eu ouvi essa palavra hoje, eu entendi que eu preciso ajoelhar ali mesmo, né? Quando eu terminar aqui, eu preciso ir ali diante do meu pai e pedir socorro para ele. Falar, Deus, eu não consigo. Mas Desculpa, Deus ressuscita até os mortos. é Então, assim, quem? não tem problema maior que ele não vá te Exatamente. ressuscitar. Porque daí você tem que lembrar de quem você é filha. E muitas vezes a gente não lembra. Por isso que você falou, quando você falou assim, quando eu comecei a declarar de quem eu sou filha, eu entendi a paternidade. Por isso que Deus vem tratando isso da paternidade, da identidade, né, do sangrar. Porque o sangrar muitas vezes é isso que a gente vai arrastando como uma corrente, assim, ao longo dos anos, né? E aí eu entendi, e é isso que eu preciso fazer, que diante dos meus problemas, Deus vai estar comigo e Ele vai me ajudar a vencer. E é isso. Exato, exato. O inimigo, que eu aprendi, né? Então, assim, é, que ele coloca na mente da gente, o que ele mais age na mente da gente é da gente um sentimento de fracasso. Eu sou fracassado, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu isso, aquilo, eu não sou ninguém. Ele vai lançando isso sobre a mente da gente. Essa é a prisão, é para manter a gente ali aprisionado. Então, quando eu comecei a Sim. declarar, não, o Senhor disse que é para a gente ter vida em abundância. Eu quero essa vida em abundância. E comecei, sabe, assim. Então, às vezes, o inimigo, ele lança pensamentos na mente da gente disso, de nem Deus pode te curar, nem Deus pode resolver o seu problema, nem É, não. Gente, e é tão bonitinho. Tem uma série, né? É bem curtinha, acho que é 4 ou 5 episódios de Davi. E lá retrata muito bem que ele fala assim, não, quando ele vai matar o gigante, sabe? Ele fala assim, não, Deus está comigo. E ele vai lá, sabe, super assim, confiante. E é isso que a gente tem que fazer na frente dos nossos gigantes, né? Dos nossos medos. Não, Deus está comigo. Eu sou filha amada de Deus. E aí, ainda outro dia, eu estava assistindo uma pregação e ela falava assim: ela é muito engraçada, a Thalita. Ela fala assim, porque o meu. Como que ela falou? Porque o meu pai é teu patrão. Ela falou assim: quando vier os pensamentos negativos na mente da gente, a gente fala assim: cala a boca, meu pai é teu patrão. Ela é bem engraçada. E eu falei, gente, é verdade. Então, quantas vezes eu quero, assim, não, mano, eu lembro, sabe? E é isso, gente, e tem que vigiar. Aquilo que a Bíblia diz pra gente, vigiar o tempo todo. Porque senão a gente cai. E é eu falo para minhas pacientes que é isso aqui, ó. O pensamento é um roda-moinho. Então, ele vem, ele vem. Se você não sair, você cai na tormenta. E você cai lá dentro e fica lá dentro, igual uma aranha movediça. Então, o pensamento veio. O quanto antes você cortar e falar, não, aqui não. E vai declarar, e vai declarar. Você vai ver que vai ser mais fácil. uma coisa que você falou que na sua mente, que parecia que tinha uma mobilete, eu também sou da época da mobilete, era o que eu estava sentindo ontem. Eu não A conseguia ruminação, né? a minha mente, assim, o meu ouvido, eu tinha que ficar num silêncio no escuro total para poder parar aquele barulho dentro da minha cabeça. E aí eu Sabe? comecei a orar, né? Comecei a orar, eu peguei, comecei a orar. Eu consegui dormir até umas 5 da manhã, depois não mais. Porque eu tô deixando esse gigante tomar conta de mim. Sabe o que eu falo muito dentro da terapia? Quando às vezes a gente está dentro de um problema, e é normal que isso aconteça. A gente vê esse problema tão grande, e aí a gente é tomado por isso e vem os pensamentos. E o que eu falo? Quando a gente está dentro desse problema, dá um passo para trás. Então, hoje, o convite que eu te faço, dá um passo para trás e vê a situação sobre um outro olhar. Por quê? Às vezes a gente quer atravessar o rio e fala assim: meu Deus, como que eu vou atravessar esse rio e eu não sei nadar? Mas você sai um pouquinho, só em cima de uma pedra, você vê que ali do ladinho tem um barquinho, tem pelo menos um salva-vidas, ou um trapiche do outro lado. Só que às vezes a gente não consegue sair daqui para olhar de cima da pedra. Então, hoje, dá um passo para trás.
dar um passo para trás e ver a situação um pouquinho de fora. E nesse de fora, convida Deus. Para tipo, Deus, o senhor estava com Davi ali no gigante, então esteja comigo, que eu vou vencer essa batalha. Se o senhor estiver comigo, eu vou vencer essa batalha, eu tenho certeza. E não deixar cair no moinho. Lembra sempre que na tormenta. E aquilo que eu alimento cresce. Aquilo que eu alimento cresce. Fala, Dai, você vai falar? Quer falar? O som, liga o som, o microfone. Aqui. Eu preciso compartilhar algo com vocês, assim, se foi muito usado por Deus no dia de hoje. Já faz Amém, um glória a bom, Deus. já faz um bom tempo, assim, que eu venho passando por sintomas físicos de saúde. E aí vai no médico e trata, e crise, e acha que é crise de asma, e usa bombinha, e uma coisa e outra, e eu não tava dando conta nem de respirar direito. E eu achava muito engraçado, porque assim, a hora que eu ia fazer o serviço da casa, começava a me dar aquela falta de ar, não conseguia respirar e eu tinha que deixar todo o serviço. E eu ouvia claramente Deus falando para mim: vai deitar. Aí teve um dia que eu falava que eu falei assim para Deus: ah, tá, já que eu vou deitar, então eu vou ler um livro, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer alguma coisa. E Deus falou assim: não, não é para fazer nada, é só para ir deitar. Deus falou claramente comigo. E E ainda ontem eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu preciso entender, Deus fala comigo que essa dificuldade da minha saúde é espiritual. Eu preciso entender onde está a raiz disso, porque eu não quero mais sentir isso. Eu falei para ele. E hoje eu tive a virada da chave, Graças a Deus. que Deus vinha me tratando tanto sobre isso, sobre o fazer, fazer, fazer. Ai, já que eu sou dona de casa, eu tenho que ser a dona de casa impecável. A minha casa não pode ter um cisco no chão, né? Eu tenho que fazer com muita excelência. É uma prisão isso, gente. Eu sei, tá? Porque E aí eu digo assim, a gente não é curada, a gente tá em reabilitação. Se a gente não cuida, a gente volta pra lá. Tá? Quem é paciente Sim. minha, aluna minha, sabe que eu digo que a gente tá em reabilitação. Porque senão a gente volta. E o que que eu entendi hoje, né? Porque eu achava muito estranho, eu falava assim, gente, Deus já mandou eu abrir mão de ministério, já abri mão de tanta coisa. Mas por que Deus fica batendo essa tecla comigo que eu não posso, tipo assim, querer minha casa impecável, ou querer ser a melhor mãe ou a melhor esposa, enfim. Mas hoje eu compreendi que tudo que é extremo, o Senhor ele vai nos podar, para que a gente encontre equilíbrio nisso, para que a Uhum. gente não seja escravo das nossas emoções, nem dos nossos traumas. E isso está ligado ao se ver filha de Deus, não se ver serva de Deus, né? Então foi uma virada de chave assim muito grande na Uhum. E minha agora vida eu hoje. vou um pouquinho mais, vou contribuir um pouquinho mais. Quando que esses sintomas começaram? Físico. Foi na semana retrasada. Na semana. Você sabe Que exatamente, mas intensificou, na verdade. Porque já faz 5 anos que eu sofro com esse problema tá. Então, físico. lá há 5 anos. Há 5 anos. O que que aconteceu há 5 anos atrás? Meu filho estava com 6 meses de idade. Você teve medo dele Foi quando morrer? a maternidade aflorou. Você teve algum medo de perder ele? Dele morrer? Não. O que que aconteceu? Alguma coisa aconteceu nessa idade? Porque é É, parte respiratória, né? Pelo que você disse. isso. Eu sei que a raiz está ligado aos problemas com os meus pais, né? Que Deus vem me curando muito disso. Mas há 5 anos, não vamos. Eu vou mais para medicina germânica agora. Há 5 anos atrás, quando ele tinha 6 meses, o que que aconteceu? Teve algum episódio que ele ficou doente, ou que você, ou alguém, você perdeu alguém nesse período, mas ali, 5 anos. Então, foi época de Covid. O meu esposo foi positivado Covid. Ele ficou em isolamento aqui em casa mesmo.
Foi Então, mais ou menos nessa época. porque a parte respiratória, ela tá ligada com a parte de sobrevivência, porque pulmão é vital. Então, para nós, a gente consegue ficar sem um pedaço de um fígado, mas sem o pulmão a gente não consegue, né? Então, ele é vital. Quando a gente tem medo da morte, medo de morrer, ou medo de perder alguém, ou então eu vou pegar esse Covid, o neném vai pegar o Covid também. Se você teve esse gatilho, isso desencadeou os sintomas, né? Então, tem que ter o conflito, os sintomas, como que é? É uma tríade. O pensamento, aí vai para a emoção que vai para o corpo. É uma tríade, né? E o meu professor de medicina germânica, ele fala assim, se não tem o sentimento, não tem o conflito, que é a doença, que é o conflito. Então, tem que ter o pensamento e o emocional. Então, se em algum momento, nesses 5 anos lá atrás, você teve esse pensamento, esse medo de morrer, do neném pegar, de você perder seu marido, esse medo, ele ainda é constante, dentro, mesmo de uma forma inconsciente, ele ainda está Isso que eu ia ativo. falar agora. Eu lembro que na época eu não senti medo do meu marido morrer, não senti medo de pegar ou de passar, ou do meu filho pegar. Só que eu tenho um sério problema de negligenciar os meus sentimentos. E eu lembro, e você falando agora, tá vindo na minha memória. Na minha infância, até os meus 6 anos de idade, o meu pai ele era alcoólatra. E ele chegava em casa, ele bebia muito e ele agredia muito a minha mãe, espancava a ponto de quase matar. E eu sempre tive, e eu não tenho memórias disso, mas eu sei que isso acontecia quase todos os dias. E eu tenho um sentimento dentro de mim que eu tinha muito medo da minha mãe morrer quando eu era criança. Então, assim, por mais que eu negligenciei o que eu senti, eu acredito que aquilo ali estava dentro de mim. Com certeza, com certeza. Medo E da até morte, medo de porque perder, né? a sua mãe era seu porto seguro, provavelmente, nessa situação. E sua mãe já tinha falecido na época que seu marido pegou Covid? Não, eles pegaram também, mas eles estavam na casa deles. Ah, tá. Só eu e Mas, meu filho que não. mas assim, o teu marido, querendo ou não, ele também é seu porto seguro. Então tem essa conotação, per- perda da morte. Então, algo que de repente a gente possa olhar um pouco mais profundo, se você quiser. Oi, filho. Mas, Oi, tia. mas é isso, sabe? E esse descansar, eu falei no encontro passado. Gente, a gente se cuidar, a gente descansar, a gente ter um tempo pra gente mesmo, é princípio bíblico. Deus deixou pra gente isso, descansar. Elias pediu para que Deus levasse ele. Não, ele estava só cansado, precisava comer, dormir, descansar. Então, é princípio. Quando você não quiser descansar com a sua mente, você vai dizer assim: não, Deus mandou eu descansar. É princípio bíblico e eu vou ser obediente a Deus. É igual eu, não queria tomar o remédio, mas por obediência eu tomei. E foi bom, foi muito bom. Para aquele momento ali, para mim, foi muito bom. E ontem mesmo eu ouvi uma ministração falando sobre isso, né? Deus podia ir e ter ido até o sexto dia. Ele fez isso, ele fez aquilo? Não, ele fez o sétimo, que é o descanso. Ó, E hoje a chave virou. aham. Ah, que Glória a bom. Deus. Glória a Deus. Que bom, que bênção, que bênção. Mas alguém, gente, quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Edilene. O que a Cláudia pode dizer é a questão da permissão. Então, no espiritual, a gente dá legalidade, né? Tá cortando um pouquinho o som. Três. Melhorou? Melhorou. Aham. Ixi, não. Tá cortando ainda. Quarto, fechando a porta lá no seu aposento. Mateus 6,6 fala isso. E aí o que ocorre? A gente percebe que tudo começa no aposento. A gente precisa do a sós com o pai. Isso que você falou aí quando a mulher entendeu que a paternidade dela foi restaurada, isso fez toda a diferença. E o que Deus quer de cada uma de nós? É entender que nós não podemos fazer nada, igual a colega aí diz da casa, né?
impecável, com excelência. Quando eu descobri isso, hoje para mim é tão leve. Eu não sou escrava da casa, Eu também. eu não sou serva da casa, eu sou, se tiver que ser serva, é de Deus, né? Então, quando eu entendo que o propósito que Ele quer de mim é vida, Ele quer que a gente cuide de vidas. Esse é o nosso chamado, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, isso tem que estar latente, assim, na nossa mente e no nosso coração. Aí a gente vai estar curada do físico também. Porque daí o físico, por mais canseira que venha, logo em seguida a gente já sente o refrigério. Por quê? Porque esse secreto aqui, que é o aposento, ele tem que ser diário. Eu fui para Pilates e eu falei, nossa, eu marquei o encontro com a Deise, eu marquei o encontro com o Senhor. E com certeza nós vamos estudar a sua palavra. Nossa, quando você trouxe essa palavra, também foi confirmação de Deus. Glória a Deus. Eu achei interessante o sangrar no secreto. Achei muito importante. E às vezes a gente Quantas passa, vezes a gente sangra quietinha ali com as nossas dores, porque eu não quero incomodar, não quero falar para o meu marido, não quero dizer para uma amiga, de novo eu vou reclamar sobre isso, de novo eu vou falar que eu tô cansada. Quantas então, e a gente sendo pastora, a gente cuida de pessoas e a gente acha que a gente não pode estar esmorecer. necessitando de nada, porque a gente tá para oferecer, tá para ajudar. E a gente precisa olhar para nós e a gente tem as nossas limitações, as nossas fraquezas. Uhum. Nós Porque também para você primeiro cuidar de alguém, temos que você estar bem. primeiro precisa cuidar de você. E se a gente não se policiar, a gente fica envolvida em cuidar do outro e esquece da gente. Porque a gente Por quer isso, tanto fazer, 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 servir, 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 que a gente exato. esquece de se abastecer. Essa constância diária do quarto, do aposento, é que vai fazer toda a diferença para mim, para servir o outro, entendeu? Aí a coisa vai acontecer. Foi muito. Exatamente, exatamente. Ai, gente, A que gente, bênção que foi bênção, né? a gente Pode tem que ser mais Maria do que Marta, né? Marta falar. não parava para ouvir Jesus, ela só ficava fazendo. A preocupação dela era servir, deixar tudo lindo, impecável, né? Mas E eu vou dizer Maria, por que que a gente é muito Marta depois. Acho que eu vou no próximo encontro, acho que eu vou falar por isso. Por que que a gente tem que tanto fazer, fazer e ser? Por que que a e gente não aconteceu, consegue descansar? Por que que a mente não descansa? Que fica essa ruminação? Eu acho que eu vou falar sobre isso. Vou ver que, né? Nós vamos ter no próximo encontro, mas tem um motivo por que que a gente não consegue. Tem um motivo. Principalmente filhas de mães muito. narcisista. Não é narcisista a palavra, é rígida. Rígida. Mãe, Rígida, né? filhos de pais rígidos. A minha era assim, era muito rígida, queria muito, tudo muito limpo, organizado. E se ela visse assim, a gente Vou virar parado, uma ela chave, né? Ó, a mente de vocês vai bugar agora, viu, Dai? Se você tiver aí. O que que acontece se a casa tá com louça para lavar, o chão tá sujo, roupa para lavar, a lavanderia, a casa tá virada? Imagina que a casa tá virada do avesso. E a tua mãe chega na tua casa sem avisar. O que que acontece? nossa, É aí que tá. É aí que tá. É aí que é a chave. É por isso, tá? É por isso. Eu tá também bom. sou cobrar muito de limpar a casa, de estar tudo organizado, comida feita na hora certa. E eu tô aprendendo a desacelerar, a deixar, não de não fazer. Não, Mas tem assim, que igual ter aqui, a igual dinâmica aqui, eu certa. levantei, fiz um café, tô aqui pintando minha unha. Tem a E cama para melhor, arrumar. que é melhor ouvindo as amigas, tá ouvindo Deus, tá compartilhando, tá tendo esse momento de se abastecer. Ah lá, daí, ó, ela vai querer me matar. Então, antes dela me matar, eu me mato no serviço. E nem precisou. É isso aí, gente. A mente da gente é uma prisão, tá vendo? É uma prisão. E eu tô Tá bom. pedindo para Deus tirar isso, porque eu sou muito acelerada, eu quero tudo para já, tudo feito, tudo organizado. E eu tô entendendo que não é assim. Que se eu tiver que sair e deixar minha casa bagunçada, eu tenho que deixar. Quando eu voltar, eu vou conseguir pôr tudo em ordem.
Exatamente. Igual o Tem meu um momento, sobrinho não ficou aqui. tem. A palavra diz que tem tempo para todas as coisas. O meu Então, sobrinho ficou qual aqui. foi a gestão para mim, para minha mente da casa? Eu limpo a casa na terça-feira. Então, a minha casa hoje está. Eu limpei tudo ontem. Só que eu só lavo o banheiro na terça, eu só lavo o quintal na terça. A faxina grossa é só na terça. Nos outros dias, eu vou manter, passo uma aspiradora, arrumo uma coisa ou outra. Mas para tirar essa prisão da minha mente de ter que querer fazer todos os dias, eu organizei dessa forma. Então, eu fechei a minha agenda na terça para que eu pudesse cuidar da casa na terça-feira. É o dia que eu achei que era na terça-feira. Então, foi uma gestão que eu achei. Tem funcionado por hora. Por hora tem funcionado a estratégia. Então, às vezes é isso, sabe? A gente. Não. Senão, gente, a gente quer todo dia se matar. Isso mesmo. Todo dia não. Se mata um dia só, pelo menos no outro dia você descansa. E o meu sobrinho ficou aqui essa semana passada. Gente, que luta! Para quem tem filhos, eu não tenho filhos. Mas assim, tudo eles querem que a gente dê atenção. E não é mais naquela minha hora, eu vou acordar e vou limpar minha casa. Não. Eu acordei, a primeira atenção era para ele. É, a maternidade é isso. Você abre mão do seu eu. Eu quero agora, eu vou dormir até, eu vou comer, eu vou ver, eu vou passear. Não, você abre mão de todo o seu eu em prol de uma outra vida. É isso. Aí até minha irmã falou: tá vendo quando eu falo para você que eu não fiz as coisas ainda? Aham. Até mesmo para você entender um pouco ela. Isso. É, Então, tipo assim, eu tô aprendendo muito, muito sobre isso. A desacelerar, a ter mais tempo para mim. Porque, gente, eu limpava a casa todo dia. Às vezes eu limpava a casa de manhã e à noite. Não, não. Você vai falar alguma coisa, Leite? Mas é isso aí, gente. Vai tirando essa prisão, Fran. Vai trabalhando um pouquinho todo dia. Fala, Leite, pra gente terminar aqui, que a gente já. a questão minha é com o trabalho fora, né? Além assim da casa, é de trabalhar fora. Eu tenho isso dentro de mim assim muito forte. E Deus não quer por enquanto que eu trabalhe fora. Ele já me tirou de 2 empregos aqui em Arapongas. Às vezes é hora de voltar pro lar. Eu tô para começar. Eu falei, né? Você tava lá a hora que eu falei da mentoria, né? Depois eu vou Sim, mandar para você. É tá. época, talvez seja o momento, por isso que há tempo para todas as coisas. O tempo de você cuidar mais da casa, de estar mais presente no lar. Lar é onde o coração do ser humano é formado. Você tem filhos. Sim, é isso mesmo. Gente, vou finalizar. Um beijo, ficam com Deus. Até semana que vem. Glória a Deus. Tudo em nome de Deus aqui, porque eu alcancei o coração de vocês, que Deus me usou através da minha vida para trabalhar na vida de vocês e que sejam bem. Chama uma amiga para estar aqui semana que vem para ouvir também, para se curar. É um momento, eu falo um pouquinho da palavra, eu juntei tudo que eu, né, eu acho que Deus tem preparado esse momento para mim juntar tudo que eu aprendi nesse decorrer de parte de corpo, e emocional, e agora com o espiritual, para a gente se curar aqui um pouquinho, né? Que eu posso contribuir um pouquinho com a vida de vocês. Fiquem com Deus. Se quiserem falar comigo no privado, manda mensagem lá, dá um feedbackzinho do que foi para vocês o encontro. Um beijo e até semana que vem. Beijo. Então, com Deus. Obrigada, com Deus. Tchau, tchau.